Senhoras e senhores, prestem muita atenção, porque hoje eu vou revelar o hábito secreto dos ricos que literalmente reprograma a mente deles para o sucesso. Isso não é mais um vídeo sobre acordar cedo ou fazer meditação. Eu quero falar aqui com você com o hábito da leitura estratégica, que literalmente mudou a minha vida financeira da água para o vinho. Olha, eu convivo diariamente com pessoas que faturam múltiplos 7 dígitos por mês. O meu próprio namorado é multimilionário e eu conquistei 100% da minha independência financeira aos 22 anos também com o mercado digital. E sabe qual é o único hábito que todos esses ricos praticam diariamente? Quase como se fosse um hábito sagrado, a leitura diária, que quando feita da forma certa, reconfigura as conexões neurais do seu cérebro. Mas não é qualquer tipo de leitura. É um sistema que vai muito além do simples folhear de páginas. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Como ler como um milionário e transformar o seu cérebro para pensar como um. Antes de entrar no assunto principal, deixa eu te contar um negócio rapidinho. Em 2020, eu tinha R$0 na minha conta bancária. Sério. Tinha acabado de começar a pandemia no Brasil e no mundo. Eu tinha entrado na faculdade, mas não tinha como estudar. Afinal, estava todo mundo preso em casa. E eu não tinha um trabalho, não tinha nada, não tinha dinheiro. Hoje, 5 anos depois, eu tenho uma empresa lucrativa digital, eu trabalho de casa em qualquer lugar do mundo, eu tenho colaboradores que trabalham comigo todos os dias, eu tenho vários projetos em andamento e tenho uma comunidade online de empreendedores como você, que estão começando agora ou já estão no nível mais avançado e querem vender mais pela internet. Sem contar no meu faturamento mensal, que hoje ultrapassa tudo que aquela Ayla de 5 anos atrás já imaginou que conseguiria. E eu vou ser muito honesta com você agora. Todo esse resultado que eu adquiri veio por meio do conhecimento, inclusive de livros. E não acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado. Então vamos direto ao ponto. O hábito preferido dos ricos que literalmente reprograma o seu cérebro para o sucesso é a leitura diária. Não é simplesmente pegar um livro, folhear e pronto, acabou. É um sistema estratégico que a gente vai dividir em 3 partes agora. Primeiro, os ricos leem com um propósito específico e não por entretenimento. Estudos da Universidade de Thomas Corley mostram que 85% dos milionários leem pelo menos 2 livros por mês focados em crescimento, enquanto apenas 11% leem por puro entretenimento. Quando eu conheci meu namorado, a primeira coisa que eu notei quando eu entrei na casa dele era a quantidade de livros que ele tinha. Praticamente uma biblioteca na casa dele. Eram mais de 100 livros, sério. E sabe o que ele me falou? Que cada livro que estava na estante dele, que ele leu, fez ele ganhar pelo menos R$20 mil a mais. E como é que isso é possível? Porque ele não só leu um livro, ele implementa o que ele leu. Segundo, os ricos praticam a leitura multidisciplinar. E isso é absolutamente crucial. Eles não estudam só sobre negócios. Eles leem sobre psicologia, ciência, história, filosofia. Sabe por quê? Porque as maiores inovações e oportunidades de negócios surgem quando a gente mistura campos diferentes. Elon Musk, Warren Buffett, a Oprah, todos são leitores vorazes de múltiplos assuntos. O Bill Gates mesmo disse que lê 50 livros por ano. E não são 50 livros sobre tecnologia, são livros sobre todos os assuntos que você possa imaginar. Essa diversidade de assuntos literalmente cria conexões neurais novas no seu cérebro. E terceiro, os ricos transformam a leitura em ação por meio de um sistema. Eles não apenas consomem conhecimento, eles têm um método para extrair, processar e implementar o que acabaram de aprender. E esse é o segredo que ninguém te conta. Agora eu vou te mostrar como é que funciona isso na prática. Quando eu comecei a entender sobre esse mundo da leitura e a importância disso para o meu crescimento profissional e pessoal, eu comecei a ler pelo menos 20 minutos todos os dias de manhã. Porque tem um segredo nisso também. Você não pode quebrar o hábito. Se você vai decidir ler a partir de hoje, leia todo dia. Não deixe o hábito quebrado por nem 1, nem 2, nem 3 dias. Quanto mais você não repete o hábito, mais difícil fica mantê-lo a longo prazo. Então eu tinha decidido que eu ia ler todos os dias 20 minutos. E eu lia os assuntos que eu mais gosto de estudar. Mentalidade, dinheiro, hábitos, finanças, desenvolvimento pessoal no geral. E aí que vem o sistema. Para cada livro que você lê, extraia 3 ideias implementáveis. Isso significa que, se você lê um livro sobre finanças, é óbvio que você não vai lembrar de tudo. Você vai simplesmente daqui a uma semana esquecer o que você leu. E tá tudo bem. Então retire de 1 a 3 insights poderosos desse livro para você realmente colocar em prática. Você não vai lembrar de tudo.
Então extraia e se ajude a lembrar somente daquilo que importa. Isso vai fazer valer a pena o tempo que você investiu lendo esse livro, porque olha que perda de tempo, né? Você passa semanas lendo um livro e você não aplica nada. Esse é o segredo. Pega pelo menos um conhecimento, coloca num post-it no seu escritório, no seu quarto, enfim, para você aplicar aquilo. Um alarme, o que quer que seja. O importante é aplicar. E aqui também vai uma dica de leitura para você. Você não precisa terminar um livro se você não quiser, se não tiver mais fazendo sentido. Às vezes, a gente lê um livro de 200, 300 páginas para extrair apenas uma coisa que era importante. Apenas uma coisa que você precisava entender daquele livro. Se daqui a uns anos você voltar a ler aquele livro, talvez você tenha outra cabeça e pegue outros insights. Mas para você, para sua realidade de hoje, só aquele um valeu a pena. E antes de abrir um livro, é importante que você se questione qual problema da sua vida hoje você quer solucionar com essa leitura. Assim você garante que você não vai escolher um livro aleatório que não tem nada a ver com a sua vida e com os problemas que você tem enfrentado. Questione-se qual desafio eu quero vencer com essa próxima leitura. Em qual projeto da minha vida isso aqui é aplicável? Quais temas eu preciso aprender para vencer esse desafio que eu estou enfrentando na minha vida? Essas perguntas vão servir como uma bússola para te direcionar para o caminho certo, porque você não quer ler um livro de finanças, sendo que você não quer aprender sobre finanças, não quer aprender a investir, não quer aprender a guardar, nem como fazer mais dinheiro. Assim como eu, no momento hoje, jamais leria um livro de Immanuel Kant, por exemplo. Para mim não faz sentido. Eu quero fazer dinheiro, quero aprender sobre outras coisas que não sejam filosofia no momento, porque para mim hoje não faz sentido. Porque aqui tem uma sacada muito boa, que se você não pegou, eu vou deixar estampada na sua cara agora. Os multimilionários, eles fazem isso de ler várias coisas, porque eles podem. O fator principal de tempo e dinheiro, eles já solucionaram na vida deles. Então eles podem se dar ao luxo de ler filosofia, de ler, sabe, expandir a consciência sobre artes, muitas outras coisas legais que eu adoraria estudar agora, por exemplo. Mas eu tô muito focada agora em crescer a minha empresa, acredito que você também quer crescer na vida, então você não vai investir o seu tempo ali lendo algo que não faz sentido para o seu momento. Agora eu vou compartilhar contigo algumas dicas de livros que são clássicos entre os multimilionários. O primeiro, Pai Rico e Pai Pobre. A lição mais importante desse livro que você vai absorver é que os ricos compram ativos e os pobres compram passivos. Esse foi o primeiro livro que eu li que me fez realmente parar de gastar o meu dinheiro com aquilo que não ia fazer o dinheiro trabalhar por mim. Segundo, Os Segredos da Mente Milionária. Gente, esse livro é perfeito para você identificar quais são as suas crenças financeiras. Aquelas crenças realmente que limitam o seu sucesso financeiro. 3. A Psicologia Financeira. Esse livro ensina que o sucesso financeiro não é sobre o que você sabe, mas sobre como você se comporta. 4. Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. O Napoleão Hill, ele estudou mais de 500 pessoas muito bem-sucedidas para escrever esse livro, que é como se fosse um manual de como ficar rico. E todo mundo que eu conheço que é muito bem-sucedido já leu esse livro. Esse foi um dos primeiros que eu já li e, assim, só leia. Você vai tirar um véu dos seus olhos sobre o dinheiro, sobre a vida, sobre a criação de realidade, sobre o quanto tudo é possível se você colocar intenção, visualizar, se reafirmar sobre isso, enfim, não vou dar muito spoiler. 5. O Homem Mais Rico da Babilônia. Parece simples, mas os princípios de pague-se primeiro e viva com menos do que você recebe são princípios muito valiosos para construir riqueza. Então, o segredo geral é não apenas leia livros, aplique pelo menos um ensinamento que você retirou deles. Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, quando foi perguntado sobre o seu sucesso, ele disse que lê 500 páginas de livro por dia. Ele disse que é assim que o conhecimento funciona. Se acumula como juros compostos. Mas se assim como eu, você não consegue ler 500 páginas por dia porque tem muita coisa para fazer mesmo, ninguém consegue passar 5 horas lendo, comece com o que você tem. O que você tem hoje? São 5 minutos? São 2 páginas? São 20 minutos? 30 minutos? É uma página? Comece com um pouquinho todo dia. Ler é como malhar. Não adianta você querer resultados malhando 7 horas só no domingo e o resto dos dias você não malhando nada. Estudos da Universidade de Stanford comprovam que quando você lê de forma estratégica, realmente se empenhando na leitura, se envolvendo, fazendo anotações e tirando insights ali para você aplicar, você aumenta as conexões neurais nas áreas de pensamento estratégico e tomada de decisão. Sim. No seu cérebro está acontecendo uma festa quando você lê. Então me conta, o que você vai fazer com essa informação desse vídeo? Você vai continuar scrollando Instagram, TikTok eternamente, passando 1, 2, 3, 4, 5 horas lá? Ou
você vai tirar pelo menos 10, 15, 20 minutos para ler, que é um hábito que todo multimilionário faz. A escolha é sua, mas lembre-se, daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o like para eu saber. Comenta aqui embaixo qual vai ser o próximo livro que você vai ler e o que você mais gostou desse vídeo aqui, quais chaves viraram aí para você. E se inscreve aqui para os próximos vídeos do meu canal. Eu sou a Ayla Rodrigues, muito prazer em ter a sua presença aqui até o final desse vídeo e até a próxima.